No vídeo de hoje eu vou mostrar uma operação que eu realizei hoje no EURUSD, que foi executada e que me deu stop. É essa que vocês estão vendo na tela. Esse foi o meu cenário no qual eu trabalhei e o preço ele foi direto no meu stop. Agora que já passou, você pode falar, nossa, Couto, mas como assim você fez essa operação? Nada a ver. Era nítido uma venda aí e tudo mais, formou um topo, pá. Mas depois que já passou, é fácil de dizer o que era para fazer ou o que era para deixar de fazer. Nesse canal eu sempre trabalho com os dados, com as informações que a gente tem no momento que a gente vai realizar a operação. E não olhando depois. Então, vamos com calma, vamos compreender o cenário. Vamos discutir esse loss. Vamos procurar juntos motivos pelo qual isso aqui deu loss, porque, sinceramente, eu não achei motivo técnico gráfico para que isso aqui desse loss. Pode ser que tenha dado loss simplesmente porque sim, porque hoje foi um dia que o mercado não estava afim de fazer o meu operacional, não estava afim de respeitar a minha operação, então tudo bem. Um loss é normal de vez em quando. Ou então pode ser por causa das notícias, por causa do feriado. Enfim, a gente vai trabalhar com uma hipótese aqui que eu sempre vou considerar ela, eu sempre vou falar para todos os meus alunos e aqui também eu sempre vou considerar isso como uma verdade absoluta. Ficar sem operar é melhor do que operar e tomar loss. Tomar stop, ok? Isso é indiscutível para mim, é inegociável. Que perder um dia de operação é muito menos doloroso do que tomar um stop à toa. Então a gente vamos trabalhar nesse viés e compreender se isso aqui foi evitável ou não e quais lições que eu estou tirando disso aqui, quais lições que você pode tirar desse stop. Vamos lá. Qual foi o meu viés primário aqui? Foi basicamente Londres formar uma mínima, o James State of Delivery, e Nova York seguir, dar continuidade aqui para cima. Ok? Foi isso que eu pensei. Couto, de onde que você tirou isso? Que ideia é essa? Vamos lá, vamos discutir isso com calma. Então, eu vou trocar aqui para um gráfico do DXY, onde vocês vão entender que eu vi uma coisa que é um motivo para comprar. Então, vamos lá. Bom, então aqui na esquerda eu tenho o DXY e na direita eu tenho o EURUSD. No mesmo tempo gráfico, no mesmo nível de zoom. Compreendam que o DXY e o EURUSD eles têm uma correlação inversa. Então, quando um sobe, o outro tende a descer. Isso já é uma coisa que eu já falei muito aqui no canal, mas é bom a gente sempre observar pares correlacionados para a gente procurar, principalmente a SMT, que é algo que eu já falei muitas vezes, quanto também para, por exemplo, caso eu queira que o EURUSD suba, eu quero ver motivos no DXY para o DXY descer, porque eles são pares correlacionados. Então eu faço uma análise em um e faço uma análise em outro. E eu tenho um cenário mais favorável quando os dois indicam a mesma direção. Nesse caso, direções opostas, porque eles são inversamente correlacionados. Mas vocês entenderam, né? Confirmem o meu viés. Então, o que eu olhei aqui para o dia de hoje foi o seguinte. Eu acreditei, então, em uma mínima, como eu falei aqui, no caso aqui, que essa aqui seria uma mínima, né? A minha operação ela foi aqui em cima, nessa seção de Londres. Mas você vai me falar, pô, Couto, você tinha liquidez aqui para o preço buscar? Eu vou falar que você tem razão. Eu tinha de fato essa liquidez aqui, eu precisava ver uma manipulação aqui melhor para poder procurar algum tipo de operação. Mas no EURUSD não rolou isso. Mas rolou essa mínima que foi bem interessante. E na hora, com a informação que eu tinha no momento, essa mínima era muito atrativa. Um possível London Low of the Day, né? Um possível London Reversal, capturando a mínima de Ásia, fazendo manipulação aqui nos fundos. Seria muito interessante. Mas como assim, com a manipulação nos fundos, se o preço não passou ali de fato? Olhando aqui no DXY, os topos foram manipulados aqui pelas 2 da manhã, pelo paviozinho aqui de 2 da manhã, que é exatamente esse fundo aqui, olha só ali. Tá vendo?
Então eu tive o que é uma SMT. Uma baita de uma SMT com esses dois fundos aqui, que me indicariam uma alta também. Então isso também estava me indicando que o preço ele poderia subir aqui no USD e descer no DXY. E o que é mais que eu tinha no DXY, eu também tinha feito uma pré-análise de acordo com questões de directional bias. E qual foi então o meu directional bias aqui pro DXY? Bom, eu tenho essa mínima aqui, um alvo lá embaixo, a gente pode buscar. E o que eu quero que vocês percebam é que a gente fez a movimentação de alta, voltando até a região dos 100 aqui, tá vendo? 100 pontos aí do lado, que é uma região muito importante. E olha só a força vendedora que a gente teve aqui para baixo, jogou o preço lá embaixo mesmo, de fato. Então, ou seja, eu ter essa manipulação aqui nos topos, em um order flow de baixa, me diz muito, né? Eu vou procurar mais vendas aqui no DXY, que consecutivamente vão me gerar compras no USD, por eles serem correlacionados inversamente. Então, o fato dele ter feito essa SMT aqui, ter capturado as máximas aqui, feito o Chain State of Delivery aqui, eu vim aqui para o USD para buscar essa compra aqui, no mesmo ponto aqui, tá? E também tinha o viés aqui do próprio London Low, né? Então foi isso basicamente que eu enxerguei, tá? No momento ali da minha operação, quando eu estava ali. E eu tive que ignorar o fato, né, de que eu tinha rejeitado essa máxima para mim. Eu vi essa rejeição de máxima aqui, forte, formando o quê? Um chain CWB para baixo. Mas na hora, qual dos dois é mais provável? O de subir. Na minha visão, que eu tinha na hora, era isso. Que o preço aí tinha mais chance de subir aqui do que descer. Por mais que a gente tivesse notícia na sessão de Nova York. E isso me quebrou um pouco. Porque, por mais eu sabia que a gente tinha notícia, mas eu queria acreditar, eu quis acreditar que a gente ia fazer a movimentação aqui um pouco antes de Nova York, no começo de Nova York, até chegar a notícia. Até porque eu achei que a notícia não ia ser de tanto impacto assim. Mas, não. A gente desceu. Tá? E aqui no DXY a gente subiu. E aí a gente tem algo... outra coisa acontecendo, né? A gente tem uma nova SMT aqui no fundo. Nesse fundo aqui, tá vendo? Nas 2 da manhã, que foi o que eu acreditei que ia ser o fundo protegido. Tá vendo aqui no DXY? Que é exatamente essa máxima aqui. Ou seja, a gente teve mais uma SMT. Mais uma SMT aqui. Que indica uma alta no USD e uma baixa no DXY. Só que mesmo assim, olha só como é que o preço está de lado. Tá feio, né? Tá um price action difícil. Um price action não tá clean. Tá? Então, infelizmente, não foi muito culpa das informações. Não foi culpa do meu operacional em si. E também não foi culpa da maneira no qual eu me portei no dia. Porque as informações que eu tinha estavam me indicando uma alta, estava correto na minha análise, de certa forma. Né? Você olha essa manipulação de topos aqui, manipulação de mínimas aqui, você fala, poxa, eu vou comprar. Você, em hipótese alguma, fala, nossa, eu vou vender. Né? Então, foi um lote normal, um lote de mercado. Acontece. Isso aqui, infelizmente, hoje aconteceu esse lote. Tá? Eu não vi maneira de evitar esse lote. A não ser se eu tivesse procurado uma análise ambígua de venda, então... Mas eu não costumo fazer isso, eu trabalho com o meu viés, né? Então se eu tenho viés de alta, eu vou procurar oportunidades compradores. Daily Profiles compradores. Tá? Seria a única maneira de evitar, caso eu tivesse um pensamento ambíguo. Mas se eu tivesse um pensamento ambíguo de ficar analisando tanta compra, analisando tanta venda, né, e não trabalhasse com viés, teria muitos dias também que eu não teria executado nada e que foram takes. Então, em um saldo probabilístico, é melhor, né, em termos de probabilidade, para mim, trabalhar com o viés do que sem o viés. E eu me sinto melhor também. Tá, e outra coisa que ajudou muito também, nessa minha análise aqui, no qual me fez, né, acreditar numa alta, foi passando aqui para o gráfico diário. Beleza? Passando aqui para o gráfico diário, vou excluir tudo aqui.
você vai perceber o seguinte. Esse aqui são os últimos candles diários. Aqui na quarta a gente teve uma expansão. Essa terça aqui deixou um paviozinho aqui embaixo, dentro de uma Fair Value Gap de alta, tá vendo? Em 50% dela. E a gente teve um candle de expansão. Então, olha só, eu tinha essa máxima aqui. E eu falei, nossa, a gente vai ir na máxima, né? A gente vai ir na máxima. Porque a gente nasceu aqui perto, dois palitos para vir aqui na máxima. E aí o preço, ele veio descendo. E na hora ali que eu peguei minha operação, ele tinha batido aqui no corpo, né, desses candles aqui. Vendedores, que fechou acima o preço. Então, pô, é um order block de alta ainda, rompendo, paviozinho aqui. E aí eu puxei mais ferramentas, mais confluências. E tava me indicando uma alta. Tá vendo? 2 da manhã ali. Aqui. Foi onde? Aqui, ó. Onde eu fui executar, tá vendo? O preço tinha batido aqui. Na hora. Feito de Incentive Delivery. Falei, nossa, isso vai subir. Mas infelizmente o preço não subiu. E foi culpa minha? A análise é ruim? Não. Eu vou me culpar? Não, eu só vou aceitar o lógico comum e gerenciar o meu patrimônio. E é isso. E não tem problema nenhum. Problema nenhum. Isso não é fruto de nenhuma disciplina minha, não é fruto de nada, é fruto de lógica. É simplesmente o fato de eu ter um bom operacional que me traz a certeza se eu tô certo ou eu tô errado. E caso eu esteja certo, e mesmo assim Deloitte, eu não vou ficar preocupado, porque eu não vou ter dúvidas acerca do meu operacional. Eu sei que o que eu fiz tá certo, só que o preço não respeitou. Simples assim. E isso já vai me dar uma clareza mental muito grande. Já vai tirar um peso das minhas costas muito grande. Um peso que muita gente carrega e que acha que é só emocional, que é só rotina, que é só hábitos. Mas muitas das vezes é operacional. Não tem o pleno domínio operacional, não sabe se está certo ou está errado, se fez o correto ou se fez o errado naquele dia, traz muitas dúvidas e deixa muita gente pelo caminho. Então tome muito cuidado. O mercado hoje não respeitou, mas hoje, o resto da semana ele respeitou, o resto do mês todo ele respeitou e vai continuar respeitando por todos os anos no qual eu estiver operando esse mercado ainda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido. Valeu, falou e fui.